E se eu te disser que Deus é um múltiplo de fractais e que ele não está lá longeão sentado num trono esperando sua oração? Você se afina com isso ou pula alto e fica bravo? Bom, vem comigo que a gente vai bater esse papo agora. Deus e os seus infinitos fractais. Você já parou para pensar nisso? Esses dias eu estava refletindo sobre a forma que incontáveis pessoas lidam com o divino na própria vida, né? E o quanto a gente anda distanciado da ideia. De um modo geral, de um modo muito mais popularizado, a gente coloca a presença de Deus, fonte, num lugar extremamente longe, inalcançável, que a distância entre o humano e Deus é tão grande, né, que a gente tem que parar para se relacionar, se colocar penitências, cumprir tarefas, para minimamente conseguir a atenção desse divino, né? Mas pensando na espiritualidade de forma geral, você já parou para refletir que Deus, que é a fonte de tudo está subdividido em várias energias projetadas aqui na Terra, atuando de forma livre a partir do que você emana? Parece confuso para você ou faz sentido? Bom, se a gente for parar para pensar nas manifestações religiosas, a gente percebe que as religiões politeístas, elas são muito ligadas ao conceito psíquico até, né? Divindades meio que separadas a partir de personalidades humanas, né? Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar das forças ativas que a gente emana a partir daquilo que a gente vibra e atrai em ressonância. E pensar que isso é o divino manifesto. E pensar que isso é a divindade atuante, né? A fonte que tudo não está sentado num trono, num lugar extremamente distante, esperando que sua oração chegue, né? Se a gente é imagem e semelhança do divino, a gente é uma manifestação fractal de Deus. Os nossos pensamentos são fractais de Deus. Os nossos sentimentos são fractais de Deus. As nossas entidades, guias, espiritualidade são pura energia manifestada do divino em nós. A questão é que como que é o seu direcionamento, como que é o seu conhecimento, como que é a sua cultura espiritual, sua ideologia espiritual para manifestar tamanho poder e força na sua vida. Eu tenho pensado bastante nisso, né? Porque quanto mais eu trabalho, principalmente na área terapêutica, mais eu percebo que tudo se volta para o indivíduo, né? E por mais que a gente tem os milagres, né? Algumas pessoas parecem que têm mais sorte que outras, mas a gente percebe que quanto mais o indivíduo procura se lapidar, mudar o seu conceito de ética, postura, comportamento, aprimoramento moral, emocional e mental, mais a vida tem uma fluência. E aí não tem a ver com, ele é muito mais conectado com um divino que está num lugar distante. Essa pessoa, ela está muito mais conectada ao divino em si, a manifestação, né, dessa espiritualidade quanto fractal. Então, quando a gente para e pensa nesse conceito de que Deus é tudo e está em tudo, trabalhar a espiritualidade, ela se torna uma responsabilidade pessoal e não mais um campo da minha vida que fica ali num cantinho esperando eu olhar para aquilo, nossa, preciso dar uma atenção para isso. Não, aquilo se torna algo importante do meu cotidiano, porque eu percebo que a partir do momento que eu lapido a minha espiritualidade, trago ela para o meu cotidiano,
essa energia divina começa a trazer um eixo de perfeição, de aperfeiçoamento é a palavra mais apropriada, né? Um eixo de aperfeiçoamento mais para perto, de assertividade, de fluidez, de saúde, né? Trazendo cada vez mais as sincronicidades aí para o próximo passo, para o propósito, para a conexão do real sentido da alma manifestada aqui no planeta Terra, né? Então, esse vídeo é meio que para trazer para vocês a consciência, principalmente em conceitos que a gente fala, vou rezar para tal entidade, eu vou trabalhar com tal energia, vou meditar em tal onda, para vocês entenderem que, na verdade, existe uma grande possibilidade, para não afirmar verdades absolutas aqui, né? Que tudo isso é Deus manifesto, em fractais, em ressonâncias, em temas, né? Por que não imaginar que a espiritualidade, que a divindade, ela se subdivide em temas para chegar aqui na Terra e ficar mais fácil da gente não só acessar, quanto manifestar, né? Vou deixar aqui essas ideias, vou deixar essas reflexões aqui, para a gente começar a compreender que Deus, ele está aqui, ó, ele está a partir do ar que eu respiro. Né? Ele está a partir da minha motivação para uma ação. Ele não está num lugar que eu preciso parar para acessá-lo. Se você trazer isso para a sua consciência, é uma forma de você manifestar a sua espiritualidade de uma forma muito concreta no seu cotidiano. Então reflita sobre isso, né? Como que você enxerga Deus? E quando eu digo Deus, né, é o conceito da fonte, né? O conceito da fonte primeva que manifesta em suas polaridades até chegar na gente aqui, os conceitos espirituais de todo mundo. Então a gente tem deusas, né, manifestadas e deuses manifestados na natureza, nas culturas religiosas, nas filosofias, né? Mas quando eu falo Deus, eu estou falando dessa fonte primordial que está manifestando o tempo todo até chegar a nós, né? Subdividido em fractais vivos para a gente ter uma maior compreensão e assimilação desse conceito. Faz sentido para você? Você já percebe os fractais de Deus em você e na sua espiritualidade? Você consegue acessar mais assertividades e conquistas quando você manifesta a sua espiritualidade? Vem conversar comigo, deixa aqui nos comentários, vamos ver como é que está a manifestação do divino no seu dia a dia. E até o próximo vídeo, eu te vejo lá, tchau, tchau.